Nesta aula nós vamos começar a estudar vetores e matrizes. Muito bem, esse é um conceito essencial, mas para que eu preciso disso? Por que isso existe? Vamos abrir aqui uma nova pastinha com a nossa aula 38 do curso de Lógica de Programação. Muito bem. Vou chamar aqui de vetores e matrizes para a gente entender que raio é isso. Excelente, aula 38. Deixa eu renomear direito, né? Muito bem, beleza. Eu não vou criar um novo projeto com NPM, né? Um projeto em Node. Eu também não vou ficar me estendendo aqui em ler dados do usuário, ainda não. Em outras aulas sim. Mas por enquanto eu vou apenas criar aqui um arquivo chamado index.ts, como a gente faz em todas as aulas, para nós escrevermos aqui um código em TypeScript. Bem, para que vetor existe? Olha só. Vou colocar aqui uma variável chamada x, number igual a 3. E vou mandar imprimir o x. Beleza. Depois eu vou falar que x é igual a 4. E vou mandar imprimir o x. O que acontece nesse caso, nesse simples caso? Se a gente lembrar o que a gente fez até agora, você fala assim, aqui eu estou declarando a variável x, então quer dizer que vai ser criada uma variável x da memória, e ela começa com o valor 3. Eu imprimo, então, o valor 3. Aqui eu estou mudando o valor da variável x para 4. E aqui eu imprimo o valor x, vai ser 4. Beleza, o que aconteceu com o 3? Sumiu. O 3 foi substituído pelo 4. Bem, isso para nós é útil em alguns momentos, porém, existem coisas que nós queremos fazer que nós queremos guardar todos os valores. Por exemplo, nós já fizemos um código para nós calcularmos a média de notas de uma turma. E se eu quiser imprimir todas as notas? E se eu quiser, no final do programa, enviar todas as notas por e-mail para cada aluno? E se eu quiser fazer um relatório de todas as notas no final? Como é que eu faço isso? Se eu não guardar essas notas, eu não vou conseguir fazer esse relatório no final. Por quê? Porque eu não tenho essa informação, ela foi substituída. À medida que cada aluno foi, eu fui digitando a nota de cada aluno, eu fui substituindo dos alunos anteriores. Então a gente precisa conseguir armazenar vários valores. Aí você fala, então é fácil, é só você pegar aqui e criar uma outra variável, y2.number igual a 4. Beleza, faz todo sentido isso. Eu posso armazenar vários valores, um em cada variável. Porém, e se eu tiver que fazer isso para 10 mil pessoas, 10 mil alunos numa faculdade? Então eu tenho um desafio aí, né? Como é que eu vou criar uma variável? E o número de variáveis, ele é diferente para cada instituição. Então não tem como eu definir quantas variáveis eu vou ter no meu programa. Para isso, para esse tipo de coisa, para nós conseguirmos armazenar vários dados relacionados a alguma coisa, nós temos então os vetores e as matrizes. Basicamente, em inglês a gente vai chamar de array. Você vai ver esse nome. Você vai ver gente chamando de lista, mas lista é um conceito diferente. Vetor o pessoal chama de lista, mas não é bem uma lista. Nós vamos chamar mais de array e nós vamos chamar de vetor ou matriz. Beleza, qual a diferença de um vetor para uma matriz? Vou abrir aqui um software maravilhoso, que você sabe que eu gosto. Nossa, esqueci que não é Paint, é MS Paint. Muito bem. Beleza, um vetor, ele é um bagulho assim, ó. Ele é uma variável com várias partições, vários pedaços. Muito bem. E esses pedaços, eles são numerados da seguinte forma. Eu começo a colocar aqui, essa aqui é a caixa 0, essa aqui é a caixa 1, essa é a 2, essa é a 3, essa é a 4, essa é a 5, essa é a 6, essa é a 7 e essa é a 8. Então essas caixas, elas têm números como se fossem gavetas. Para nós, isso se chama índice. Então nós temos aqui o índice do vetor. Maravilhoso. Índice do vetor. Perfeito. E o que é uma matriz? Bem, todo vetor é uma matriz, mas é uma matriz de uma dimensão só. Matriz é igual você viu na escola que você não queria lembrar, mas eu preciso te lembrar. Então, eu vou pegar aqui, ó, a matriz, ela é uma
É um vetor, é um array, porém com mais de uma dimensão. Significa que a matriz ela vai ter linhas e colunas, pelo menos. Eu estou falando aqui de uma matriz bidimensional, quer dizer que ela só tem duas dimensões. E da mesma forma que nós fizemos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vou copiar aqui só para ganhar um tempo. Da mesma forma que nós fizemos ali em cima, nós vamos ter agora aqui os índices das colunas e nós vamos ter aqui os índices das linhas também. Eu vou colocá-los aqui. Muito bem, excelente. Deixa eu abaixar um golinho aqui. Golinho. 0, 1, 2, 3, 4. Quer dizer que essa matriz ela tem 4 linhas e 5 colunas. Maravilhoso. Nós precisamos aprender a manipular esses caras? Precisamos. Por quê? Como eu já dei um exemplo, nós precisamos armazenar vários valores ao mesmo tempo sobre uma coisa. Então, nós temos aqui uma variável que vai ter um nome, vou chamá-la de vetorzão. Vetorzão está aqui, ó, e o vetorzão ele tem 9 posições, porque sempre a gente começa no 0 e vai até algum número. Eu posso ter quantas posições? Cara, eu posso ter 1 milhão de posições, 2 milhões, não importa. Quanto a memória aguentar, nós vamos conseguir ter aqui. Então, nós temos vários valores que podem ser armazenados aqui. E a matriz também, não tem limite para esse número, a não ser que a gente estoure a memória, né? Então, nós temos aqui uma matriz. Essa matriz, eu vou chamá-la de matrizona, o nome da variável. Matrizona. Beleza, por que é importante saber esses conceitos? Vetor, beleza? Já expliquei. Agora, matriz. Cara, se você vai trabalhar com inteligência artificial e aqui no Talent você vai ter o curso de inteligência artificial da mesma forma que o curso de web de app, então, em inteligência artificial, tudo que a gente faz é manipular matriz, quando a gente está fazendo a análise de dados. Então, os dados são organizados numa tabela para nós conseguirmos fazer machine learning. Então, nós precisamos dessa matriz para nós conseguirmos entender e fazer esses códigos lá na frente. Aqui, quando nós estamos desenvolvendo web, quando nós estamos desenvolvendo app, nós também vamos usar esses conceitos, mas de uma forma um pouco menos, porque nós vamos manipular listas de listas, o que são, na verdade, matrizes, porque a matriz nada mais é do que uma lista. Ela tem 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5, e uma lista de listas. Essa primeira lista tem mais 6 posições, de 0 a 5, 6 posições, 6 posições, 6 posições, 6 posições. Nós temos uma lista de listas. E a matriz, para nós, a sintaxe dela é a seguinte, essa aqui é uma matriz de 5 linhas e 6 colunas. A linha sempre vem antes da matriz. Não sei por que eu digitei isso aqui. Muito bem. E o vetor? O vetor para nós ele tem um tamanho. Vou falar que ele tem um tamanho de 9 posições. Beleza. Em JavaScript e TypeScript, nós não precisamos definir esse tamanho. Quando nós declaramos o vetor, nós podemos dizer apenas que ele é um vetor ou que a matriz é uma matriz e nós podemos, então, utilizar esses dados. Vamos agora aprender no código a manipular vetores. Depois, a gente aprende a manipular matrizes aqui também. Beleza. Então, nós vamos criar aqui, vou apagar essas variáveis. E o meu terminal do VS Code não abriu até agora, né, filha da mãe? Muito bem, vamos lá. Vou chamar aqui de vetorzão e eu vou declarar o tipo desse vetorzão. Ah, ele é um number. Eu não vou falar que ele é um number. Se eu falar que ele é um number, ele só vai poder armazenar um número. Eu vou colocar, então, o que a gente usa para falar quantas linhas, né, quantas colunas, essas coisas. A gente usa o colchete. Muito bem, então eu vou falar que esse vetor, ele é um vetor que é o seguinte, ó. Ele tem alguns números, 6, 5, 4, 3, 90, 87, 32. Muito bem. Esse vetor, para nós, ele tem um tamanho. Eu posso já inicializar o vetor com um tamanho. Eu criei aqui os valores. Então, aqui 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 valores aqui nele. Bem, vamos aprender a pegar aqui, por exemplo, o tamanho do vetor. Como é que eu pego o tamanho do vetor? Como é que eu sei quantos elementos ele tem? Nós temos uma propriedade nos vetores, que é a propriedade length. O length, para nós, ele é o comprimento do vetor, ou seja, quantos elementos que eu tenho nesse vetor. Isso é importante para nós conseguirmos fazer praticamente todas as coisas que nós vamos fazer com o vetor. Bem, deixa eu ver se o VS Code me ajuda. Vai, VS Code. Não é porque a gente acordou cedo, querido, que você não vai trabalhar, querido. Precioso. Vagabundo. Não quer trabalhar? Vacilão. Muito bem.
O VS Code meu no Windows ele só abre o terminal na segunda vez, cara. Será que é isso? Se for par, abra o terminal. Deve ser um negócio assim, cara. Pode ser. Muito bem. Agora ele vai abrir, ó. Lindão. Eu acho. Né, VS Code? Meu Deus. Tem que reiniciar o Windows pro VS Code abrir. Misericórdia. Cara, se a gente, por exemplo, der um pau no VS Code, o que a gente faz? Eu não consigo abrir o terminal nele. De boa. Eu vou lá, vou abrir o terminal aqui, eu vou dar um CMD aqui. Eu posso chegar na pasta do meu projeto pelo CMD, porque na verdade aqui a gente só está encapsulando o CMD aqui, né, o Command Prompt. Eu posso ir lá e rodar o TSC, normal, aqui fora, de boa. Então, para nós não dependemos do VS Code, é só uma facilidade. A gente tem um código aqui, tem um terminal aqui, e a gente já consegue fazer o rolê acontecer. Eu vou fazer um TSC index.ts e vou fazer um node index.js, ele vai imprimir a quantidade de elementos desse vetor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falando, mas você não falou que começa no zero? Não. A quantidade eu estou contando como humanos. Mas a posição nós vamos manipular a partir do número 0. Já vou mostrar isso. Então nós temos 7 elementos. Ó. Primeiro aqui, o vetor tem 7 elementos. Tá. Como é que eu faço para poder preencher um vetor? Primeiro eu vou declarar esse vetor. Eu posso falar também que ele começa com vazio. E eu não coloco os valores já de início nele. Eu estou dizendo que ele é um vetor vazio. Como que eu preencho esse vetor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o nome dele. Eu quero preencher a posição 0, aquela posição aqui, ó, essa posição. Vetorzão na posição 0 vai receber um número. Vou pegar um número aqui, 12. Então, o que vai acontecer nesse momento? O número 12 vai vir aqui para a posição 0. Olha que beleza. Só isso. Legal, eu quero preencher o vetorzão na posição 1. Na posição 1 ele vai receber 20. Então quer dizer que aqui nós vamos ter o 20. Na posição 1 do vetorzão. Então para nós sempre vamos manipular o vetor, os valores que estão dentro do vetor, pelos índices, ou seja, é o número da caixa, é o número da gaveta. Então o número da gaveta é 1, nós vamos pegar esse vetorzão, armazenar o 20 lá. Vou pegar um outro cara aqui, vetorzão 2, e vou falar que ele vai valer 13. Muito bem. 13. Só que esse vetor ele tem 9 posições? Não. O vetor ele vai ter, se eu não declarei o tanto de posições que ele tem, ele vai ter nenhuma posição. Então aqui ele está começando como um vetor vazio. O pessoal vai chamar por aí de lista vazia, mas lista é uma outra estrutura de dados. Vetor ele é uma estrutura de dados. Você também vai encontrar aqui no canal @2guarinos um curso de estrutura de dados que nós já gravamos há um tempo, chamado Estruturas de Dados em Java, para você entender mais profundamente as estruturas de dados, mas eu não recomendo que você faça isso agora estudando lógica, mas mais para frente, depois que a gente estiver manjando mais de funções, também de vetores e matrizes. Muito bem, quantas posições será que o nosso vetor tem? Vou mandar imprimir aqui, ó, vetorzão.length. Olha que sensacional. Vou fazer um TSC index.ts, vou fazer um node index.js, 3. 3 posições, faz todo sentido. Muito bom. E como é que eu faço para pegar todas essas posições? Bem, a gente já aprendeu a colocar um valor no vetor. Então, eu coloquei um valor na posição 0, na gaveta 0, na gaveta 1, na gaveta 2. Perfeito. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir esse valor. Então, além de imprimir a quantidade, eu quero imprimir quem está na primeira posição do vetor. Então, vou pegar vetorzão na posição 0. Ué, se eu quero pegar é assim. Se eu quero alterar o valor que está lá, é assim. E se eu fizer assim, ó, vetorzão na posição 0, de novo, falar que agora é 25. O que acontece nesse momento? Bem, eu já tenho um valor na posição 0. A gaveta 0 já tem um valor. Mas se eu faço isso, eu estou alterando o valor da gaveta 0 para 25, porque quem está na esquerda recebe quem está na direita. Então, o vetorzão na posição 0, na gaveta 0, vai mudar para 25. Excelente. Então, nós vamos imprimir aqui, quem está na posição 0 é para ele imprimir o 25, porque eu mudei aqui a posição. Vamos fazer um TSC index.ts e node index.js. Muito bem, ele imprimiu o 3, que é o length do vetor, ou seja, eu tenho 3 elementos, eu não criei um novo elemento aqui nessa linha aqui. E nós estamos imprimindo o primeiro elemento do vetor, que a gente tem na posição
0 do vetor. Ele sempre começa na posição 0 em JavaScript, TypeScript, em Java, em C Sharp. Algumas linguagens que a gente usava lá atrás em Python também começam na posição 0, começavam em 1, VB, por exemplo, Visual Basic, misericórdia. Muito bem, não precisamos mais disso, todo mundo começa em 0 que eu saiba agora. Ótimo. Então nós temos aqui uma possibilidade de criar um vetor. E agora você fala, cair a matriz. Ixi, mano. Mano do céu. Matriz. Nossa, dá até sono em mim agora, rapaz. Não, vamos lá. Vou botar a matrizona aqui, ó. Vou falar que ela é um number. Mas o vetor ele não tem uma dimensão só? Então a matriz tem duas. Então nós estamos criando aqui uma matriz vazia. Olha que legal. Aumentou o número de colchetes para nós. Nós estamos criando uma lista de lista aqui. Muito bem. O que eu vou fazer então? Eu vou dizer que a matrizona ela tem na posição, na linha 0, na coluna 1, nós vamos ter um valor, 10. Na verdade, a gente não faz dessa forma, como a gente tem em outras linguagens, em JavaScript e TypeScript. A gente vai fazer assim, ó. Do mesmo jeito que hoje se faz em Python, por exemplo, tal. Eu vou falar aqui, a matriz, na linha 0, na coluna 0, vai receber o valor 10. Então, lá vou eu jogar batalha naval. Jogou batalha naval na vida, ó. Linha 0, coluna 0. Então, eu achei essa célula, vou falar que aqui vale 10. Excelente. Eu posso falar que a matrizona, na linha 0, coluna 1, vale 19. Linha 0, coluna 1, 19. Então, eu começo a preencher a matriz. Falo, nossa, mas eu tenho que fazer isso tudo manualmente? Obviamente não. Nós podemos pedir que o usuário digite o valor e essa é a diversão. Eu vou mandar imprimir aqui a matrizona. Eu vou mandar imprimir a variável inteira. Então, ele vai imprimir aqui o 3 lá do nosso vetorzão, tamanho do vetor. Vai imprimir o 25 para nós, porque o 25 ali é a primeira posição do vetor. E agora nós vamos fazer aqui a impressão da matrizona. Olha que legal, ele imprimiu. Nós temos uma matriz e nós temos aqui a primeira linha. A primeira linha tem dois valores, 10 e 19. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora na segunda linha. Qual é a segunda linha? Linha 1. Por que linha 1? A segunda linha, todas as linhas e colunas começam em 0, assim como no vetor. E nós queremos preencher a linha 1, falar que a linha 1 na posição 0, ou seja, linha 1, posição 0, vai receber 39. Então, eu vou falar que vai valer 39. E a linha 1, na posição 1, vai valer... Vou escrever, né? Porque você tá aprendendo que eu já quero ganhar tempo, né? Quero ganhar tempo, quero produzir. Igual a 27. Muito bem. Então, a linha 1, coluna 1, 27. Beleza, vou botar aqui, então, 27. Vou mandar imprimir a matrizona de novo. Tá lá já o console log. Estou imprimindo a matrizona. Beleza. Vou dar um tsc index.ts. E vamos fazer um node index.js. Muito bem. Ele não pôde setar a propriedade undefined. Ah, vagabunda. Muito bem. Ele não conseguiu colocar na linha 1, eu não consegui setar essa linha porque eu não tenho essa linha criada aqui. Eu vou só fazer esse cara. Deixa eu ver se ele me permite inicializar vazio. E se ele vai fazer bonitinho ali. Se ele fizer, eu volto aqui. Nós temos uma outra forma de fazer isso também. É que eu não dei o tamanho da matriz e eu não quero dar mesmo o tamanho da matriz. Vagabundo. Bem, eu teria que inicializar dessa forma aqui, ó. Falar que ela vai ter duas linhas. Aí ela vai deixar. Vacilão. Muito bem. Então, minha matriz agora tem duas linhas e eu consigo preencher essas duas linhas dela agora. Beleza. Duas linhas. Então, nós estamos inicializando aqui e criando esse cara, fazendo essas duas linhas. Nós vamos inserir dados dessa forma manualmente? Não. Nós vamos ler dados, né, do usuário, ler dados de arquivo, ler dados do banco de dados. Vai ter um rolê. Matriz, para nós, vai ser um conceito muito importante na hora que nós começarmos a manipular banco de dados. Por quê? Porque o dado, quando vem do banco de dados, de uma consulta que a gente faz ao banco de dados, ele vem no formato de matriz. E nós temos que aprender a manipular esse cara. Existem outras formas de fazer esse preenchimento dessa matriz. Eu vou fazer aqui uma coisa importante. Ó. Bem, vamos aprender alguns outros métodos aqui que nós vamos utilizar nas aulas todas.
O vetor, se eu quero adicionar um elemento nele, eu quero colocar um elemento no vetor, eu vou fazer assim, ó, vetorzão, ponto push, e vou colocar o elemento 45 nele aqui. Bem, então agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mandar imprimir o tamanho do vetor e vou mandar imprimir o vetorzão inteiro. Então eu fiz um push nele. Vamos ver o que o push faz. Vou deixar a matrizona aqui e depois a gente faz o rolê ali. Vou pegar aqui tsc index.ts e node index.js. Muito bem, ele imprimiu a matrizona, depois ele imprimiu que o tamanho do vetor é 4. Por quê? Porque eu tinha 3 valores que foram preenchidos aqui. Lembrando que esse cara substituiu o 12, porque são a mesma posição 0 do vetor. E nós temos aqui agora um push. O que o push faz? O push adiciona um elemento no final do vetor. Então ele adicionou aqui o 45. Ó. Quer dizer que eu tinha agora 25, 20, 13 e 45. 4 elementos. Muito bem. E como é que eu faço para adicionar um novo elemento numa matriz? Bem, nós temos duas coisas para fazermos aqui. A matriz, nós temos um array aqui e nós temos um array aqui. Ou seja, é como se eu tivesse um vetor na horizontal e um vetor na vertical. E eu vou usar o mesmo push. Por exemplo, se eu quiser, eu quero adicionar um novo elemento, uma nova lista na matriz. Então, eu vou pegar a matrizona, ponto push, e vou adicionar uma nova linha. Por que uma nova linha? Quando eu manipulo a matriz, a primeira coisa que eu manipulo dela é linha. Se eu quiser manipular a coluna, eu tenho que pegar a linha e já vou mostrar como. Então, aqui eu vou colocar um comentário, ó, adiciona uma nova linha na matriz. Eu vou adicionar uma linha com 2 colunas. Vou colocar os valores aqui, ó, 26 e 49. Vamos ver o que vai acontecer? Vou mandar imprimir a matrizona agora só no final, ó, para a gente não ficar com um monte de impressão ali. Vou dar um tsc index.ts e um node index.js. Eu dei um cls ali para poder apagar o console, se você não lembra desse comando. Muito bem, olha que legal. Nós tínhamos já uma linha, que era o 10, 19, linha 0. Linha 1, 39, 27. E agora a linha 2, eu adicionei 26, 49. Então, nós temos aqui, ó, 26, 49. E ele sempre vai adicionar no final da matriz, ou seja, ele criou uma nova linha. E se eu quiser adicionar uma nova coluna na terceira linha, então? Essa é a linha 1, linha 2, linha 3. Obviamente, começa no 0, 1 e 2. Como é que eu adiciono um novo elemento aqui? Então, vou fazer assim, ó, matrizona, ponto, linha 2. Eu vou fazer um ponto push nela, push 67. Olha só, nós estamos agora manipulando uma linha específica da matriz. Quer dizer que eu estou fazendo o seguinte, na linha 2, que agora já está com o valor 26 e 49, eu estou pegando essa linha, só ela. Quando eu faço, então, matrizona 2, eu estou pegando só essa linha e manipulando essa linha como um vetor. Ué, o vetor a gente não fez push? Então, aqui a gente pode fazer push também. Então, eu peguei a linha 2 e estou fazendo um push de 67. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara vai ter 67. Muito bem, vamos ver se isso funciona. Vou limpar com CLS, tsc index.ts e node index.js. Muito bem, nós temos aqui 10, 19. Então, a nossa matriz está aqui, ó, 10, 19. Nós temos 39, 27, 39, 27. E nós temos aqui 26, 49, 67. Muito bem. Para nós irmos para o final da nossa aula e nós começarmos a trabalhar com exemplos e exercícios de vetores para nós aprendermos e matrizes, nós vamos ter o seguinte. Como que eu faço para imprimir todos os elementos de um vetor? Imprimir todos os elementos de um vetor. Bem, vocês concordam comigo que nós temos aqui um índice que ele vai contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Conta até quanto? Conta até o tamanho do vetor. E o tamanho do vetor a gente sabe pegar, é vetorzão aqui, ponto length. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós sabemos fazer um contador, nós já fizemos nas outras aulas. Nós fizemos assim, ó, for. Muito bem, eu vou fazer aqui um for, var i number. Começa em 0. O i vai até o tamanho do vetor, até ser menor que o tamanho do vetor. Por que menor e não menor ou igual? Bem, se eu pegar, qual que é o tamanho desse vetor? 9.
Se eu for até a posição 9, ela não existe, porque começa no 0. Ou seja, é sempre o tamanho menos 1 o meu limite. Então, nós vamos até menor que vetorzão.length e não menor ou igual. Se eu colocar menor ou igual, eu tenho que tirar menos 1 aqui, ó, porque a última posição é o tamanho menos 1. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos pegar agora i mais. Por que o i? Geralmente a gente vai usar uma variável contadora, a gente sabe que o i está contando ali. A gente fez em todas as aulas, assim, né? Contador, vamos começar com contador, depois vamos mudar para o i. Para você começar a se acostumar com essa sintaxe que você vai ver em muitos programas que você for consultar ou buscar na net sobre vetor e tudo mais. Beleza, eles não vão usar a variável contador porque contador é muito grande de escrever. Então a gente já sabe o que essa variável faz, que ela só manipula o vetor. Então a gente sabe que a gente quer economizar a digitação. Beleza, contador começa em 0 e vai até o tamanho do vetor. E como é que eu imprimo cada posição do vetor? Bem, a gente já fez isso, a gente já aprendeu a fazer isso. Olha só, se eu quisesse imprimir, aquela hora que eu coloquei aqui para imprimir a primeira posição do vetor, como é que a gente fez? A gente fez assim, ó, 0. Se eu quiser imprimir a posição 1, a 2, 2, a 3, 3, a 4, 4, assim vai. Beleza, mas eu não quero imprimir só a posição 0. Então, eu vou botar aqui vetorzão, posição 0. Toda hora ele vai imprimir a posição 0, observe. Eu vou comentar aqui agora esses consoles para a gente não se perder. Comentei todos eles então. E agora eu vou rodar esse cara aqui para a gente imprimir. Vamos ver o que ele vai imprimir. TSC, index.ts e node index.js. Muito bem, node index.js. Excelente, ele imprimiu 25, 25, 25, 25, que é o primeiro valor do nosso vetor. Então, nós temos que 25, 20, 13. Beleza. E temos ainda o último valor que eu coloquei, que é o 67. Não, perdão, coloquei lá no final só. Aqui foi o 45. Deixa eu colocar o 45 aqui, que eu não havia colocado. Ótimo. Então, nós temos aqui toda hora imprimindo o mesmo cara. Mas espera aí, o contador, na primeira vez que o for entra, o contador vale 0. Aí ele imprime o 0. Caiu no for, subiu. Quando sobe, a gente sabe que ele faz 0 mais 1. 1. 1 é menor que o tamanho do vetor? É. Então, ele vem e imprime vetorzão na posição 1. Como é que eu faço para ele poder mudar aqui dentro? É simples, eu vou colocar a variável contador. A variável contador vale 0, ele imprime 0. Quem está na posição 0? 25. Caiu no for, subiu, contador mais 1. Contador está valendo 0, passa a valer 1. 1 é menor que o tamanho do vetor? É. O vetor nosso tem 4 de tamanho aqui, né? Só tem 4 elementos. Beleza? 1 é menor do que 4. Então, ele vem pegar vetorzão na posição contador. Quanto vai o contador? 1. Quem que é vetorzão na posição 1? O 20. Ótimo. Beleza, caiu no for, subiu, contador mais. Contador passa a valer 2. 2 é menor do que o tamanho do vetor, que é 4? Sim, 2 é menor que 4. Ele imprime vetorzão na posição contador. O contador está valendo 2. Então, ele vai imprimir contador, está valendo 2, vetorzão, na posição 2, 13. Ótimo. Depois ele desce, sobe no for. Contador está valendo 2, passa a valer 3. 3 é menor do que 4? Graças a Deus. Imprime aqui o vetorzão na posição contador, que é 3. Quem está no 3? Posição 3 é o 45. Muito bem, vetorzão na posição 3 é o 45. Ótimo. Então, nós temos aqui contador subiu, contador mais vale 4. 4 é menor que 4? Não. Senão, ele estoura o loop e vem para baixo. E acabou o programa. Vamos fazer aqui a transpilação para JavaScript e também a execução aqui, ó. 25, 20, 13, 45. Maravilhoso. Muito bem. Vamos fazer esse cara aqui de novo? Para a gente poder manjar disso aqui. Isso aqui vai ser essencial para nós conseguirmos caminhar daqui para frente em todas as coisas. Beleza. Muito bem. Eu tenho aqui então a variável contador. Eu vou usar aqui o meu vetor desenhado, beleza? Muito bem. Vamos lá no nosso código. Variável contador começa com 0. Vou fazer agora no Excel aqui para você repassar isso comigo. 0. 0 é menor do que o tamanho do vetor? Bem, qual o tamanho do vetor? 4, porque só tenho 4 elementos aqui. Beleza? Esses outros caras aqui não existem para nós. Porque nós, no nosso código, não criamos esse cara. Então, nós temos aqui o índice. Deixa aqui do lado para não apagar. Beleza.
Muito bom. O nosso vetorzão, então, vou tirar aqui o tamanho dele, ele tem 4 posições. Perfeito. 0, então, é menor do que 4? É. Se 0 é menor do que 4, ele entra. Quando ele entra, ele vai imprimir vetorzão na posição contador. Quanto vai no contador? 0. Quem quer vetorzão na posição 0? Vetorzão na posição 0 é o 25. Show de bola. Excelente. Então, ele imprimiu, subiu. Quando sobe no for, vem e faz o incremento ou decremento. Contador mais mais. O contador está valendo 0, mais 1 vai passar a valer 1. O contador agora está valendo 1. 1 é menor do que o tamanho do vetor, que é 4? Sim. Caiu aqui, imprimiu o vetorzão na posição contador, que é 1. Então, ele vem e imprime aqui a posição 1, que é o 20 que está lá dentro, naquela gaveta, na gaveta 1. Beleza, caiu na chave, subiu no for, contador passa a valer mais 1, 2. 2 é menor do que 4? Sim. Imprime vetorzão na gaveta contador. Qual a gaveta contador? 2. Então, eu vou pegar aqui e vou... Quem está no 2? O 13. E, por fim, a gente vai pegar, subir no for de novo. Caiu na chave, subiu no for, contador mais mais, contador passa a valer 3. E a gente faz 3 é menor que 4? Sim. Vetorzão na posição 3. Quem é vetorzão na posição 3? Vetorzão na posição 3 é 45. Beleza. Muito bem. Show de bola. Imprimiu, contador mais subiu no for, contador mais mais, contador passa a valer 4. Opa. 4. 4 é menor do que 4? Não, é igual. Então, ele pula o for, estourou. Beleza. Agora, o desafio é, para nós matarmos a nossa aula aqui, imprimir todos os elementos de uma matriz. Aí você fala, what? Bem, para nós imprimirmos todos os elementos de uma matriz, eu preciso antes explicar para você um novo conceito. O for dentro do for. Para isso, eu vou gravar uma nova aula para a gente fazer um relógio junto. Isso aqui vai ficar para o nosso to-do. A gente faz isso na aula 40, mas antes, aliás, na aula 39, mas antes eu vou fazer um relógio com você no código.